Vamos cantar o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial. O nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Vamos orar. Santa Vó Rosa, nosso bendito Consolador, aqui estamos reunidos neste dia. Um dia muito importante. Foi quando Jesus, nosso Senhor, reunindo os seus apóstolos, ministrou-lhes a Santa Comunhão. Jesus querido, muito amado por eles, os quais o acompanharam até o último dia. Sabemos, querido Jesus, tudo o que se passou com o Senhor. Por isso, não podemos esquecer. E, durante nossa mensagem, iremos recordar aspectos do teu viver nesta terra, até a sua morte, a sua gloriosa ressurreição, quando o Senhor, vencendo a morte, vencendo o império do mal, ressuscitou glorioso e subiu para a glória celestial. Jesus querido, abençoe a nossa reunião. Aqui estamos para te louvar, para te adorar com sinceridade, porque reconhecemos do profundo do nosso coração que o teu sofrimento foi por nossa causa. O Senhor realizou a sua obra vicária para nos dar a paz, o reino de Deus como recompensa à nossa obediência. E aqui estamos, Senhor, confiando que não somente nós, mas muitos e muitos que crerem no teu Evangelho alcançarão a tua graça. Peço a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, a bênção para a nossa reunião, igualmente do Santo Irmão Aldo e a bênção da Virgem Maria Santíssima. Apresentamos a todos a nossa gratidão sincera, hoje e para todos sempre. Amém. Igreja que luta
Foi Deus que criou este mundo, criou o céu, a terra e o profundo mar. Foi Deus que criou a vida, criou o homem para na terra habitar. Foi Deus que deu à criatura uma alma pura, cheia de paz, amor e ternura. Foi Deus que se entristeceu, pois o homem pecou, perdeu a pureza e Deus se afastou. Foi Deus que criou esta igreja, formou sua direção com sabedoria e inspiração. Foi Deus que abriu sua porta do céu, caminho da salvação.
sua porta, porta do céu, caminho da salvação. Parece
Agora eu encontrei a vida, encontrei a paz, encontrei o amor. E ao lado de Jesus encontrei também o Consolador. Passado eu via fantasias e encantador, cheio de atração, cheio de tristezas e multicores. Mas na minha alma eu sentia o peso da condenação, pois não tinha Jesus e o Consolador no meu coração.
saber. Passaremos a mensagem sobre a Semana Santa. Nesta semana, conhecida como Semana Santa, há muitos anos atrás, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Passou seus últimos momentos com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. Essa semana foi muito importante na história da humanidade, porque foi aí que Jesus cumpriu sua gloriosa missão de Salvador. O Domingo de Ramos foi o dia em que Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Uma multidão ouviu que Jesus estava vindo para Jerusalém e foi ter com ele, aclamando como o Messias, o Salvador prometido por Deus. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos de palmeiras que haviam cortado nos campos para que Jesus pudesse passar. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Na quinta-feira, dia de celebrar a Páscoa judaica, segundo as instruções de Jesus, os discípulos se reuniram com ele diante da mesa. Antes da ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a ser humildes e a servirem uns aos outros. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele ordenou que tomassem esses elementos em sua memória. Foi assim que surgiu a Santa Ceia ou a Santa Comunhão. Jesus também avisou que um dos 12 apóstolos o iria trair. Então Judas saiu para entregar Jesus às autoridades. No final da ceia, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsemane para orar. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que se sucederia. Então Judas veio com os guardas para prender Jesus. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho de Deus? De início, os discípulos tentaram lutar, mas depois fugiram, deixando Jesus sozinho. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado.
O julgamento de Jesus foi um processo injusto e ilegal. Jesus foi condenado à morte por causa da inveja de seus acusadores. Jesus foi julgado primeiro pela lei judaica e depois pela lei romana. Os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Eles não queriam matá-lo porque tinha cometido um crime. Não, ele não cometeu nenhum crime, mas estavam com inveja e se sentiam ameaçados com a presença de Jesus. Na noite em que foi preso, Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás depois enviou Jesus a Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus e procuraram motivos para condenar. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Jesus: tu mesmo disseste, respondeu. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho de Deus assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Então eles maltrataram Jesus e o condenaram à morte. Na sexta-feira, bem cedo, os líderes religiosos do povo levaram Jesus a Pilatos, o governador romano. Apenas Pilatos poderia ordenar a morte de Jesus. O Sinédrio não tinha esse direito e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio, o Cristo, um rei. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou motivo para o condenar. Por isso enviou Jesus para Herodes, o rei da Galileia, porque Jesus era galileu. Herodes estava curioso para conhecer Jesus e queria ver algum milagre. Ele interrogou Jesus, mas Jesus não respondeu. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos entendeu que Jesus era inocente e que os líderes religiosos estavam agindo por inveja. Ele tentou livrar Jesus usando a tradição de soltar um preso na época da Páscoa. Mas em vez de escolher Jesus, o povo escolheu um criminoso chamado Barrabás. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele
motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus começaram a dizer que Pilatos não era amigo do imperador, porque estava protegendo Jesus, e gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César, que se diz, ou quem se diz rei, opõe-se a César. Diante dessa acusação, Pilatos negou sua responsabilidade pelo destino de Jesus e o entregou aos soldados romanos para ser crucificado. O julgamento de Jesus realçou o pecado do mundo. A perfeição de Jesus incomoda quem vive no pecado. Tudo o que aconteceu no julgamento de Jesus foi injusto. O julgamento pelo sinédrio hebraico foi uma farsa para manter a aparência de justiça e encontrar uma desculpa para matar Jesus. No julgamento perante Pilatos e Herodes, ficou claro que Jesus era inocente, mas os romanos cederam à pressão do povo e ignoraram a justiça e ordenaram a flagelação de Jesus. Os soldados pegaram Jesus e o prenderam a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro sobre as quais são fixados pequenos objetos para ferir. Golpearam-no com chibatadas e Jesus reage com um sobressalto de dor, mas suas forças se esvaem. Depois a zombaria da coroação. Com longos espinhos, os algozes entrelaçam uma espécie de coroa e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram seu couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Depois de ser humilhado diante de muitos, ainda o fizeram carregar o madeiro da cruz, colocado sobre seus ombros. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam a Jesus e sua túnica se torna um troféu entre os soldados. Jesus é deitado de costas. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes pegam um prego, apoiam-no sobre a mão de Jesus e, com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Depois pregam-lhe os pés e o levantam, deixando-o pendurado naquela horrenda cruz que lhe causará grande sofrimento e dor. Era aproximadamente meio-dia e o céu ficou escuro até cerca das 3 horas da tarde, quando Jesus morreu. A morte de Jesus na cruz foi cruel
e dolorosa. A crucificação era a pior forma de morrer que existia em seu tempo, por ser lenta, dolorosa e humilhante. Mas mesmo sofrendo de forma terrível, Jesus se manteve fiel até o fim e não negou o seu Pai, nosso Deus. Naquela cruz, Jesus exclama: tenho sede. Não bebia nada desde a tarde anterior. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja umedecida com bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Jesus, pendurado naquela cruz, ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde e, de repente, a temperatura diminui. Era quase 3 horas da tarde. Depois dessa tortura que durou mais de 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos, o mestre clama: meu Deus, por que me desamparaste? Em seguida, Jesus grita: está consumado. E por fim, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Depois de confirmada a morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado no túmulo de José de Arimateia. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para colocar um destacamento de soldados e guardar o túmulo de Jesus, que havia sido selado com uma grande pedra. Na sua morte, Jesus mostrou seu caráter exemplar. Ele não amaldiçoou as pessoas que o tinham traído e torturado, mas perdoou. Mesmo sofrendo uma agonia terrível na cruz, Jesus não ficou pensando só em si. Ele tomou conta de sua mãe, do discípulo amado e daquele que se converteu na cruz ao seu lado. O sábado era um dia obrigatório de descanso para os judeus. Então os discípulos ficaram em casa, um dia de silêncio e espera. Ninguém poderia ter sobrevivido à crucificação junto com a perda de tanto sangue. Parecia não haver solução, mas no dia seguinte, o maior milagre de todos aconteceu. Jesus ressuscitou glorioso. No domingo, logo cedo, eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada. Sua aparência era de grande resplendor e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram e ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo aos sacerdotes. Algumas mulheres que tinham vindo completar as tradições de sepultamento do corpo viram o anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. No caminho encontraram Jesus vivo
que falou a elas. Quando ouviram tudo, os apóstolos Pedro e João foram ao sepulcro e viram que estava vazio. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus então entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vós. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos, os pés e o lado ferido. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor ressuscitado. Sobre a Páscoa é a celebração do grande sacrifício e da gloriosa ressurreição de Jesus. Páscoa vem da palavra hebraica pesar, e significa passagem, ou seja, passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos que creem nele, como ele mesmo afirmou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Tudo o que fora predito pelos santos profetas acerca de Jesus se cumpriu. A doutrina de Jesus, ou seja, o seu evangelho, foi, é e será sempre a mais perfeita em matéria de religião e de moral, razão pela qual ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Afinal, terminado o seu ministério e realizada a vontade do Pai, foi morto quanto ao corpo, que foi crucificado, cumprindo-se a profecia do profeta Isaías, que dissera assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos aqueles que pela fé creem nas suas palavras e na sua ressurreição, sendo humildes e contritos de coração, alcançarão sua graça, isto é, pela fé e prática da sua santa doutrina, que é o Evangelho do Reino dos Céus. Receberão os benefícios advindos de sua crucificação e de sua ressurreição, e serão cobertos pela graça do Espírito Santo Consolador, criado por ele mesmo, Jesus, e do santo pastor, irmão Aldo, que cuida e ampara este rebanho apostólico. Amém. Aí está, irmãos, um resumo do que aconteceu naqueles 3 dias, quando Jesus foi crucificado. O motivo, a injustiça, enfim, toda a calúnia contra ele, a sua humildade, o seu sofrimento, o seu coração sincero, puro, que apesar de tudo aquilo que aconteceu contra ele, ele não xingou ninguém, não ofendeu ninguém, não maltratou ninguém com palavras, mas pediu ao Pai que perdoasse. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus, irmãos,
é digno de todo respeito, da nossa sincera adoração. Por isso, amanhã, vamos dedicar a Ele aquela reunião, apresentando o oratório na cruz, para mostrar ao nosso povo, mais uma vez, o que Ele fez por nós, a sua grande luta, o sacrifício que custou a sua vida. Mas, irmãos, com grande alegria, como os apóstolos sentiram naquele dia, quando Jesus entrou naquela casa, não foi preciso abrir a porta. Ele entrou e os apóstolos lá estavam reunidos e ele mostrou a eles os ferimentos dos cravos nas mãos, nos pés, no seu corpo, e deu-lhes a paz. Um reforço para que eles crescem mais e continuassem trabalhando em favor da salvação da humanidade. E foi o que eles fizeram. São Pedro, São João, Santo André e outros lutaram pela formação da Igreja Apostólica. Lutaram até o fim de suas vidas. E agora, irmãos, como o irmão Aldo nos mostrou, também a Santa Avó Rosa, é a nossa vez de fazermos o que for preciso para nos manter nesse santo caminho, para reconhecermos sempre o que Ele fez, o seu sacrifício, mesmo que tenhamos, irmãos, que sofrer alguma coisa, mas soframos não com revolta, não com xingamento, mas com um coração humilde, com sinceridade, para podermos vencer as lutas de cada dia, assim como Jesus venceu, assim como os santos apóstolos venceram. A Santa Avó Rosa igualmente e o Santo Irmão Aldo. Irmãos, deixo esta mensagem tão importante e agora nós iremos encerrar a nossa reunião. Eu convido todos para ficarem de pé. Vamos orar. Inicialmente, cantando o hino 122, Minha Oração. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus. Senhor.
podem fazer a sua oração. Amém. Irmãos, cantemos o hino 97, Santos de grande poder. Jesus Cristo, nosso Rei do céu, quando nós começamos a orar, que o Espírito Consolador vem lá para nos ajudar, sendo santos de grande valor, que Vamos orar, todos de mãos levantadas. Santa Rosa, estamos encerrando a nossa reunião. Reunião essa que foi muito importante, principalmente porque pudemos examinar tudo sobre a Páscoa, sobre o martírio de Jesus, aquele que a Senhora sempre amou, aquele que ajudou a Senhora a formar esta Santa Igreja Apostólica, assim como Ele ajudou São Pedro, São João e outros a constituírem a Igreja Apostólica do passado. E eles continuaram ministrando a mesma doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, como a Senhora o fez quando formou esta igreja, ensinando o povo apostólico a crer em Jesus, a crer na Virgem Maria, a crer nos santos apóstolos, assim como nos santos e anjos e nos profetas. Também, querida avó, nós glorificamos a todos esses santos, porque cremos com sinceridade, como a Senhora nos ensinou, como o Santo Irmão Aldo também sempre ensinava, principalmente ele destacava o teu santo nome como Consolador, porque foi Jesus quem a constituiu como tal, para guiar esta igreja, para abençoar este povo. E o irmão Aldo fazia questão de que o teu nome fosse glorificado e que o povo cresce no Espírito da verdade, conforme Jesus prometeu enviar. Agora, Santa Rosa, te agradecemos por esta reunião, te agradecemos pela bênção que temos recebido e creio que continuaremos a receber, porque estamos dispostos a prosseguir nesta jornada, confiando no Santo Evangelho de Jesus, confiando na Senhora e também nas mensagens do Santo Irmão Aldo, que nos recomendava para que pudéssemos herdar o reino celestial, juntamente com todos aqueles que já foram salvos. Querida avó Rosa, abençoe esse povo, esses irmãos que participaram desta reunião,
a todos eles tenham a tua graça, o teu amparo celestial, e ao retornarem para os seus lares, sejam acompanhados pelos seus santos e anjos. E também, querida avó, estas pessoas cujos nomes foram colocados nesta caixa, tenham a tua bênção, recebam também a tua graça bendita, para que possam sarar de suas enfermidades, tenham saúde, tenham paz, alegria, sintam a felicidade, o teu carinho consolador. E agora, Santa Avó Rosa, a nossa gratidão, porque confiamos na Senhora, assim como no Santo Irmão Aldo, em Jesus e na Virgem Maria. Em vosso santo nome, eu dou a minha despedida ao nosso povo, desejando a esses irmãos a tua graça, o teu amparo celestial, e que amanhã todos estejam aqui de volta para a apresentação do oratório na cruz, quando mais uma vez iremos glorificar a Jesus, iremos aprender com Ele a sua humildade, a sua santidade, a sua boa vontade em servir o reino celestial. E assim, querida Avó Rosa, nós te agradecemos também ao Santo Irmão Aldo por tudo o que estão fazendo por nós. Amém.